Oi, se a sua visita a Bolonha, seja lá breve ou longa, o primeiro lugar que você precisa conhecer é a Piazza Maggiore. Como o próprio nome diz, é a principal e maior praça da capital da Emília-Romanha. Se você quer conhecer um pouco sobre a história da Piazza Maggiore e um pouco sobre os prédios que a compõem, continue comigo depois da vinheta. Para você chegar na Piazza Maggiore, partindo das duas torres, seguindo pela Via Risoli, cerca de uns 450 metros de distância, você terá duas possibilidades de acesso. Uma pela Piazza Re Enzo e outra seguindo mais à frente pela Piazza del Nettuno. A Piazza Maggiore é um símbolo forte para os bolonheses. Possui 115 metros de comprimento e 60 metros de largura, que cabem comodamente no coração de cada filho de Bolonha. O primeiro palácio a ser construído foi o Palácio del Podestà, aqui atrás de mim. Em 1200, o Comune de Bolonha expropria numerosos edifícios para criar a moderna Piazza Maggiore, que seria uma das primeiras praças a serem construídas na Itália depois da queda do Império Romano. A finalidade do palácio era abrigar a sede do Comune e os seus órgãos administrativos. O nome do chefe do Comune durante os séculos XIII e XIV nas cidades italianas era Podestà, que é derivado do latim potestas, que significa autoridade, poder, soberania. Ele possui também a Torre dell'Arengo, é o campanário cívico, que desde 1259 era utilizado para chamar os bolonheses para reunirem-se em casos de eventos extraordinários. Ele soou para anunciar e festejar a queda do fascismo no dia 25 de julho de 1943. Até hoje ainda possui essa finalidade. Todo ano, no dia 21 de abril, ele toca para festejar a liberação da cidade e no dia 25 de abril, a liberação da Itália. O aspecto atual do palácio é fruto das diversas modificações que teve ao longo do tempo, antes românica e que depois ganhou elementos renascentistas que mudaram o aspecto externo. Em 1245, foi construído o Palácio de Re Enzo, é o mais medieval deles. E logo foi chamado de Palácio Novo, para distingui-lo do Palácio del Podestà. Inicialmente, ele foi chamado de Palácio del Capitano del Popolo, como ampliamento dos edifícios do Comune. Apenas 3 anos mais tarde, se tornou residência do rei prisioneiro da Batalha de Fossalta, o rei Enzo de Sardenha. A Torre Lambertini foi erguida isoladamente pela família Lambertini e terminada em 1242, e depois foi incorporada ao palácio. O rei Enzo passou 23 anos encarcerado, até a sua morte em 1272. O Palácio Comunale, ou da Curzio, é um conjunto de edifícios que foram unidos ao longo dos séculos e adquiridos pelo Comune no fim do século XIII. Compreendia a residência de Accurcio, que era um jurista e mestre de direito na escola de Bolonha, e que em torno da metade do século XV ganhou um relógio na torre, e é chamada de Torre dell'Orologio. A fachada é adornada com a Madonna di Piazza com Bambino, feita em terracota, de Niccolò dell'Arca. O portal é do arquiteto Galeazzo Alessi, com a estátua de bronze do Papa bolonhês Gregório XIII. O palácio também possui a maravilhosa biblioteca Sala Borsa. É também a sede do Comune de Bolonha. A parte central da piazza é caracterizada por uma plataforma para pedestres, chamada de Crescentone. Se trata de um retângulo, como um palco, de 15 centímetros de altura, construída em 1934 com granito branco e rosa. O nome deriva da crescente, a típica focaccia salgada bolognese. Do lado oriental percebe-se alguns danos visíveis ao Crescentone, que, segundo a tradição, foram provocados por um carro armado norte-americano no dia 21 de abril de 1945, no dia da liberação da cidade.
No entanto, algumas imagens da época não mostram nenhum dano. Na verdade, esses danos foram causados nos anos 70 por conta de uma feira agrícola nacional, quando foi colocada no Crescentone uma máquina pesadíssima. E sabe quem rouba a cena logo quando você entra na Piazza Maggiore? É ela. É ela. A Basílica de San Petronio. Ela tem um diferencial. Ela é original, ela é especial porque ela é incompleta. Como expressão da autoridade do Comune, o Senado de Bolonha, em 1388, deliberou a construção de uma grande nova igreja, dedicada ao patrono da cidade, São Petronio. O tamanho dela deveria comportar todos os habitantes da cidade. Era uma grande praça coberta, onde se faziam assembleias civis e religiosas. Então, em 1390, a construção foi iniciada, com a assinatura do arquiteto Antonio di Vinanzo, e foi erguida em estilo gótico. Foram usados mármore vermelho de Verona e pedra branca de Istria. Possui a maior meridiana do mundo em local fechado, assim como também o órgão mais antigo do mundo, além de um terraço panorâmico com uma bela vista da cidade. Do lado da basílica fica o Palazzo dei Notai, que começou a ser construído em 1381 pela Società dei Notai, que decidiram criar a sua própria sede. Aqui atrás de mim tem o Palazzo dei Banchi. Ele foi construído entre o século XV e o século XVI e ele tem essa fachada cenográfica. Por quê? Para ficar bem bonito, para ocultar o mercato de Meso, que ficava atrás, a parte medieval, que não era tão bonita assim. Foi o último palácio a ser construído entre o século XV e o século XVI. Era aqui que se exercitava a arte cambiária. Ele foi construído em 1412, mas teve a fachada e o porticado refeitos por Jacopo Barozzi entre 1565 e 1568. O pórtico desse palácio foi apelidado de Pavaglione, que vai da Via dei Musei até a Via Farini, e que chegando quase ao final dele existe uma praça chamada Piazza Galvani e que antigamente já foi chamada de Piazza Pavaglione. E era lá que acontecia o Mercato dei Bozzoli di Seta, e cuja produção Bolonha detinha o primeiro lugar até 1449. Pavaglione vem do francês pavillon, que deriva do latim papilho, que em italiano é padiglione, que significa tenda. Em dialeto é pavaian, que ficou pavaglione. Ufa! Piazza Maggiore é ponto para manifestações e comícios, mas também é sede de numerosas iniciativas culturais. No verão, se transforma num dos maiores cinemas italianos ao ar livre, com 300.000 cadeiras dispostas sobre o Crescentone. Em suma, a Piazza Maggiore é palco da história de Bolonha, que passou e continua a passar por ela. Para os bolonheses, é como dizer casa. Eles têm um sentimento profundo de respeito, de afeto. Esse vídeo merece um like, merece o quê? Que você se inscreva no canal, porque uma dificuldade tremenda de gravar esse vídeo, porque hoje temos o quê? Uma manifestação aqui na praça, estamos mais de 3 horas aguardando para começar a iniciar esse vídeo, ok? E vejo vocês no próximo vídeo. Uero,